Olá pessoal, aqui é o Lucas de novo e agora nós estamos na terceira aula do curso fundamental. Nós vamos falar sobre a equação do processo. Se trata da equação para criar valor no mercado e fazer vendas. Para ser mais exato, como fazer dinheiro, como usar a lei natural para fazer dinheiro. Então, vamos lembrar da lei natural, que a gente acabou de falar na última aula. Nós temos a tese, a antítese e a síntese, que é o resultado do contato da tese com a antítese e cria uma nova tese. Então, no exemplo, para você recordar, nós temos você que entra em contato com o Sol, o que gera queimaduras ou gera um bronzeado, criando então uma nova versão de você, uma nova tese. No caso do ramo empresarial, nós vamos mudar isso aqui para nicho, oferta e resultado. Então, nós temos a tese, que vai ser o nosso nicho, nós temos a antítese, que vai ser a nossa oferta, e nós temos a síntese, que é o resultado do contato do nicho com a oferta. Então, como eu disse, o nicho entra em contato com a oferta, o que gera um resultado, esperado ou não. Então pode ser reduzido a uma equação bem simples. Nicho vezes oferta é igual a resultado. Então vamos entender melhor o que é o nicho. E muita gente tem certos pensamentos do que é um nicho, alguns corretos, alguns errados. Vamos deixar bem claro o que é um nicho. Nicho é um grupo específico de pessoas que se agrupam com atributos similares. Esses grupos podem se agrupar de qualquer forma, tipo, pode ser B2B, que é empresa para consumidor, ou empresa para pessoas. O principal é que é específico e os seus participantes têm fortes similaridades. Nós precisamos identificar um forte problema que eles querem resolver. Nós precisamos identificar um grande desejo por uma solução / transformação. Qual é a situação atual e qual é a situação desejada. Vocês vão entender bem melhor essa questão de situação atual, situação desejada nas próximas aulas. Mas basicamente, o nicho, ele é um grupo de pessoas com uma grande similaridade. E muita gente acredita que o nicho pode ser, por exemplo, advogados. Advogados é um tipo de nicho que ele era usado no passado. Você vai entender na aula de nicho 2.0, que é uma das próximas, qual é a diferença do nicho que nós utilizamos desse tipo de nicho. Mas aqui vamos manter esse pensamento tradicional do que pode ser um nicho. Vamos falar que um nicho pode ser um advogado. E aí nós temos a nossa oferta. E agora vem uma parte central. A sua oferta é o resultado prometido, a solução, serviço, informação, produto, conselho que você oferece, ou seja, o seu produto. Então, a oferta, ela é a solução para o problema. Coloca isso na sua mente e a gente vai decorrer isso um pouquinho mais para frente. Essa oferta ela deve ser pensada para resolver o problema do seu nicho e levar ao resultado desejado por esse nicho. E ela tem que gastar o mínimo do seu tempo e ser o mais repetível possível. Isso também nós vamos decorrer melhor nas próximas aulas. Então, quando o nicho entra em contato com a oferta, quando eles se colidem, o que nós temos é uma reação química, bem parecida com essa imagem que eu estou te falando. Acontece uma explosão. E dessa explosão, nós temos o resultado. O resultado é o estado ou a situação após o nicho se colidir com a oferta. O resultado ele tem que ser a solução para o problema do nicho e seus desejos. O resultado deve ser também o mais profundo possível, no menor espaço de tempo possível, e ele deve te trazer, obviamente, lucro. Então, a gente está falando aqui de resultado, nesse caso, resultado para o seu nicho. E o resultado para o seu nicho vai se converter em resultado para você. Mais para frente você vai entender um pouco melhor essa questão. Mas a palavra-chave aqui é valor. Você tem que entregar valor para o seu potencial cliente. Nenhuma empresa se mantém no mercado, nenhuma empresa é altamente lucrativa sem essa palavrinha, sem valor. Então vamos ao exemplo do nicho. Vamos dizer que nós temos aí pequenas firmas de contabilidade. E nós identificamos que a similaridade desse nicho é a dificuldade em conseguir clientes. E o desejo deles é querer ganhar mais do que ganhariam em uma grande firma. Ou seja, trabalhando sozinho,
Eles querem ganhar mais do que ganhariam se estivessem trabalhando numa grande firma. E a urgência deles, isso que é uma coisa muito importante, que você vai aprender também a calcular, é a urgência. De 0 a 10, o quanto que eles estão pensando em corrigir isso, qual é a urgência disso, qual é a diferença que isso vai fazer na mente deles, na vida deles. E aí nós temos um exemplo de oferta. Então nós temos uma mensagem onde nós dizemos para esses contadores que nós vamos construir o seu funil no Facebook Ads e levar clientes para eles em 30 dias. E aqui nós temos um modelo. Eu vou ensinar um pouco melhor também sobre modelos. Nesse modelo, nós fazemos o serviço completo para o nosso potencial cliente. A gente faz tudo. E o nosso preço é R$ 2.000. E aí nós temos o efeito. Qual que é o efeito que a minha oferta, que a mensagem da minha oferta tem na mente do nosso consumidor? E aqui nós escalamos um efeito de 7 de 10, ou seja, nós estamos bem alinhados com o que o nosso potencial cliente quer. E aqui nós temos um exemplo de resultado. O resultado desejado pelo nosso potencial cliente é o quê? É conseguir mais clientes e ganhar mais do que uma firma grande. E aqui a gente precisa entender uma coisa importante, é que se nós conseguimos levar esse resultado. Então nós escalamos uma complexidade de 0 a 10. Então para eu conseguir fazer com que uma firma pequena ganhe mais do que uma firma grande, em 30 dias eu tenho uma complexidade bem alta, 9 de 10. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma possibilidade bem alta de conseguir fazer isso acontecer, 7 de 10. E eu consigo fazer isso, digamos, em 40 dias que eu vou conseguir fazer isso. Então, esse é um exemplo de resultado que vai ecoar na sua mensagem. Então, todo esse processo para fazer isso tudo funcionar, ele se trata de ter as bases bem feitas. Então, eu quero até retornar aqui um pouco no exemplo de nicho. Você vai aprender exatamente como que você vai entender isso daqui. Qual é o seu nicho, qual é a dificuldade desse nicho e como que você vai posicionar a sua oferta para fazer com que o seu efeito seja 10 de 10. E como que você vai conseguir entregar esse resultado? Porque lembra que eu falei aqui atrás? Não existe uma empresa que vai conseguir grandes resultados sem entregar valor. Se você quer ter grandes resultados, quer conseguir vender muito, ser uma empresa grande, quer conseguir o sucesso que você deseja ao momento que você contratou o nosso serviço, você tem que também gerar valor. Você não pode vender qualquer coisa esperando que isso vai ecoar e vai te dar grandes resultados, ok? Então essa foi a aula, a gente falou sobre o processo, para você entender melhor como que funciona essa equação para fazer tudo isso funcionar. Até a próxima aula.